Vamos lá, galera, mais uma aula de oncologia. Na verdade, a principal aula de oncologia que vocês têm que saber é essa aqui de hoje. É a aula sobre gliomas. É a aula que mais cai na prova de vocês disparado em oncologia. Não tenha nem dúvida que pelo menos umas 3 questões das provas de vocês vai cair dessa aula de hoje. Então, guarda bem, principalmente a primeira parte dessa aula, que está relacionada com glioma difuso do adulto, para você não errar nenhuma questão de besteira na sua prova. É simples, é tranquilo de você entender isso. E tudo que está aqui nessa aula é um resumo do que está no Blue Book, lá na WHO. Então, tudo que mudou de 2016 para 2021 a gente colocou aqui nessa aula. E assim, eu li o Blue Book todinho. É uma leitura difícil, mas a gente conseguiu colocar ela bem definida aqui para vocês. Então, vamos devagarzinho que a gente chega bem melhor lá na frente para conseguir então definir o que vai cair e o que não vai cair na sua prova. O que você tem que realmente dar atenção e o que você não tem que dar atenção na sua prova. Então, vamos lá. Como foi dividido essa nova classificação de 2021? A gente tinha lá os gliomas difusos. E aí no meio vinha um pediatra, no meio vinha um adulto, tudo mais. O que aconteceu? Vamos dividir. Glioma difuso do adulto, glioma difuso pediátrico. Lá nos pediátricos ainda tem uma divisão, que é de baixo grau e alto grau. E aí o que não estava aqui, colocaram em outras categorias. E quais são essas outras categorias? São os gliomas astrocíticos circunscritos e o glioneuronal, neuronal e por último os ependimons que vão ser tratados uma aula à parte. Mas aí daí para frente, pessoal, a gente começa a falar então dos gliomas difuso do adulto. Essa aqui é o maior foco da sua aula. Presta atenção, toma um café, coloca aí do seu lado, come um chocolatinho para dar uma relaxada e presta atenção, porque agora aqui começa pelo menos do R3 para frente uns 10 a 15% da sua prova. Então não deixa de prestar atenção nesse slide. No glioma difuso do adulto a gente vai fazer lá a imunistoquímica e vai identificar o IDH. Se esse paciente é IDH mutante ou se esse paciente é IDH selvagem. Já vou adiantar para vocês que aqui o IDH mutante é do bem e o IDH selvagem é do mal. Muita gente se confunde com isso, tá? Pensa, mutante, X-Men é do mal. Não, não é. O selvagem é pior do que o mutante. Então o mutante é do bem. E aí no mutante que é do bem, a gente pode ter dois subtipos. Dois subtipos que são o astrocitoma e o oligodendroglioma. E aí como que eu vou diferenciar esses dois? O IDH mutante diferencia esses dois? Não, o IDH não diferencia astrocitoma de oligodendroglioma. O IDH mutante define para mim que eu posso ter um ou outro. O que define para mim um ou outro? Bom, o astrocitoma, eu vou olhar o ATRX. Se eu não tiver o ATRX, se eu tiver a perda do ATRX, eu tenho um astrocitoma. Se eu tiver a mutação do P53, também é outro fator que fala a favor do astrocitoma. No oligodendroglioma, quando eu tenho a codeleção 1P19Q, oligodendroglioma. E eu tenho aí também a alteração do promotor do TERT, né, que também me ajuda nisso, a definir se é oligodendroglioma ou astrocitoma. Então, codeleção P19Q, oligodendroglioma. Perda do ATRX, astrocitoma. E percebam, é a perda do ATRX. Se na questão estiver escrito que é ATRX intacto, é oligodendroglioma. Não tenho perda do ATRX, eu tenho astrocitoma. Perceberam isso? Entenderam a diferença disso? É muito importante essa compreensão, porque isso confunde bastante. E aí é o seguinte, para eu definir se esse paciente é um grau mais baixo ou um grau mais alto, eu tenho que olhar esses marcadores aqui. Eu tenho que olhar se esse paciente tem necrose, se esse paciente tem proliferação endotelial naquela lâmina, e se eu tenho a deleção da homozigose lá do cromossomo, deleção homozigótica CDKN2A ou B. Então, CDKN2A ou B é importante para mim, a deleção CDKN2A ou B. Se eu tiver qualquer um desses fatores aqui, sejam eles aí histológicos, que seria a necrose e a proliferação, ou também aí moleculares, como a deleção homozigótica do CDKN2A ou B, eu tenho aí um paciente que vai ter um grau 4, um grau mais alto, se for um astrocitoma, e um grau 3 se for um oligodendroglioma. Então perceba uma diferença também. O astrocitoma vai até grau 4 e o oligodendroglioma vai até só grau 3, tá bom? Se eu não tenho nenhum desses, eu só defini se é oligodendro ou se é astrocitoma, eu não tenho nenhum desses marcadores aí de pior prognóstico, eu tenho então um astrocitoma grau 2 ou 3, eu vou mostrar para vocês como que eu diferencio um do outro. E se eu não tenho nenhum desses dois no oligodendroglioma, eu tenho um oligodendroglioma grau 2. Tá? Ficou tranquilo. Vejo o IDH. Óleo, codeleção P19Q, óleo, perda da TRX. Perda da TRX, astrocitoma, codeleção P19Q, oligodendroglioma. Vejo marcadores de pior prognóstico, necrose, proliferação e deleção CDKN2A ou B. Presente, grau mais alto, grau 4, astrocitoma, grau 3, oligodendroglioma. Não está presente, grau 2 ou 3, astrocitoma, grau 2, oligodendroglioma. Perfeito.
Tudo tranquilo até aqui. Mas acabou? Não. Falta o IDH selvagem, concordo? Vamos lá. Como funciona isso? O IDH selvagem eu já sei que é meio ruim. E aí o que eu vou fazer? Eu já vou olhar direto se tem aqueles marcadores de pior prognóstico, que é a necrose e proliferação endotelial. Se tem qualquer um deles presente, pronto, é um glioblastoma. Acabou por aqui, já fechei glioblastoma, pior de todos, acabou. Né? E aí, se eu não tenho eles, o que eu faço? Eu vou procurar outros marcadores, eu não vou desistir não. Eu quero ter certeza se esse meu paciente tem ou não tem um glioblastoma. E aí o que eu faço? Eu vejo a amplificação do EGFR, a mutação do TERT, ou o perfil cromossômico mais 7, ou seja, com ganho do cromossomo 7 e perda do cromossomo 10. Mais 7, menos 10. Se eu tenho qualquer um desses aqui, ó, eu mesmo assim tenho um glioblastoma. Então, quando eu pensar em IDH selvagem, eu penso assim, pô, tem um negócio mal, tem um negócio ruim. Eu tenho que pensar de todas as possíveis maneiras que eu possa enquadrar isso como um glioblastoma. Porque se eu não enquadrar, eu posso deixar o meu paciente com tratamento inadequado. Então, vamos tentar. Primeiro na histologia. Pô, tentei, pô, já achei qualquer coisa aqui na histologia, glioblastoma. Se eu não achei, eu vou pro molecular. Vou pro molecular, achei, beleza, eu vou pro glioblastoma. Ah, mas eu não achei de qualquer jeito. Eu tenho então um glioma difuso que não está classificado em outros lugares, um NEC, né? Non-Elsewhere Classified. Perfeito. Tá? Não é um glioblastoma, mas eu sei que é um glioma difuso IDH selvagem, não está classificado em outro local. Não achei nenhuma alteração que dissesse para mim, ó, sobrenome desse tumor é glioblastoma. Entendeu? Basicamente isso que a gente tem que entender. E acabou por aqui essa parte molecular? Não, não acabou por aqui. Você tem que olhar mais uma coisa ainda. Tem que olhar e procurar a metilação do promotor do MGMT. Por quê? Ela diz pra gente prognóstico, mas não prognóstico em relação à progressão do tumor ou não progressão do tumor. Prognóstico relacionado à resposta ao tratamento. Existe o tratamento que é com agentes alquilantes, a temozolomida. E quando eu tenho a metilação do promotor do MGMT, eu tenho a susceptibilidade a agentes alquilantes. Né? Então, é importante pra caramba eu pesquisar essa metilação para eu poder saber se eu posso ou não posso usar o T-modal. E aí, mais importante ainda, quando eu tenho esse perfil mais 7 menos 10, eu tenho uma resposta limitada à temozolomida, mesmo se eu tiver uma metilação do promotor do MGMT. Por quê? Porque a minha resposta ao MGMT, o lugar onde está o MGMT, o loss do MGMT, é no cromossomo 10. Se eu perdi o cromossomo 10, o perfil mais 7 menos 10, eu vou ter uma resposta limitada, mesmo se eu tiver metilação. Eu não tenho lugar onde está o MGMT lá direito. Não está, está deletado, pô. Eu perdi o cromossomo 10. Então perceberam isso? Mas é isso. É difícil, é um pouquinho. Mas fica muito mais fácil se vocês olharem esses fluxogramas para vocês entenderem como eu vou chegar no seu diagnóstico. Como eu vou determinar o que é esse glioma difuso. E aí vamos falar sobre cada um deles rapidinho. Astrocitoma, oligodendroglioma e glioblastoma. Esses três que você tem que saber do adulto e acabou. Mais nada. E é simples, né? Como a gente vê isso? Bom, o astrocitoma. O astrocitoma, geralmente paciente de 30 a 40 anos, mais para 40 do que para 30. Né? Pacientes homens, sexo masculino. Tá? Localização supratentorial e mais frequentemente no lobo frontal. Falei lobo frontal, você pensa o quê? Crise convulsiva. Primeiro sintoma de todos os gliomas difusos do adulto. Crise convulsiva. Tá? Na neuroimagem a gente tem o que a gente chama de mismatch T2 flare. Isso aqui começou a cair muito em provas e na aula de radiologia de tumores a gente já falou exatamente sobre isso. O mismatch T2 flare, ele é um critério que ele tem uma alta especificidade para me determinar um paciente que tem a ausência da codeleção P19Q, ou seja, ele não tem a codeleção P19Q, ou seja, ele não é um oligodendroglioma, ele é um astrocitoma. Então, ele é um IDH mutante com ausência da codeleção P19Q, ele tem um mismatch T2 flare. Ele é um astrocitoma, ele tem um mismatch T2 flare. O que é um mismatch T2 flare? É um T2 hiperintenso e o flare hipointenso, ou seja, não bate. Não tem a mesma intensidade, ele é um mismatch. O match é quando são os dois iguais, o mismatch é quando não são os dois iguais. Então, é um astrocitoma. E aí, fatores de melhor sobrevida para esses pacientes, aí uma ressecção total e pacientes mais jovens têm melhor sobrevida. E aí eu lembra que eu falei para vocês que se eu não tivesse nenhum daqueles critérios de necrose, proliferação e tudo mais, eu tinha então grau 2 ou grau 3. E como que eu defino se é grau 2 ou grau 3? Ainda assim, mesmo depois de todas as atualizações, isso aqui vira puramente histológico. E como é essa histologia? Bom, grau 2 não tem nem atividade mitótica nem anaplasias. Um grau 3, ele já vai ter anaplasia e atividade mitótica. E o grau 4 tem aquelas alterações, proliferação microvascular, CDKN2A ou B, necrose, etc. Né? Quando a gente fala em oligodendrogliomas, aí pessoal,
a gente começa a ter algumas coisas que são um pouquinho mais cobradas em provas, né? Bom, os fatores que a gente já tinha falado antes, 40 a 50 anos aqui de idade, mais para 40 do que para 50, então percebam que a faixa etária é bem parecida com a do astrocitoma. Começa assim em pacientes um pouquinho mais velhos, homens também, tá? Localização também supratentorial, também relacionada ao lobo frontal. E na neuroimagem a gente tem a característica clássica, que é a presença de calcificações. Então falou tumor, paciente adulto, no lobo frontal com calcificações, oligodendroglioma. Critérios ainda aí de sobrevida, ressecção total, pacientes jovens, na região frontal e com apresentação com crises convulsivas. Por quê? Pô, convulsionou, você já viu o que tem lá, descobriu antes daquele tumor que era um glioma de baixo grau evoluir, crescer e talvez se tornar alto grau no futuro, que seria a evolução natural. E aí, pessoal, aqui vocês têm que saber um pouquinho de histologia. E o oligodendroglioma tem um macetezinho para vocês. Primeiro, a primeira alteração que vocês veem na histologia do oligodendroglioma é a questão dessas células em tela de galinheiro, né? Então percebam assim, tem que forçar um pouquinho, não adianta muito, vocês têm que olhar com vontade para tentar imaginar. O patologista é aquela pessoa que imagina um monte de coisa, que só ele imagina, mas você olha de fora, você não entende muito bem. Mas aqui essas células ficam dispostas em tela de galinheiro. Então pensa que é mais ou menos isso aqui, ó. Essa é a ideia do patologista que olhou isso aqui e pensou que parecia com isso. Eu não acho que parece nada, mas ele disse que parecia tela de galinheiro à disposição dessas células aqui. Beleza, e essas outras células aqui, essa aqui eu vou ter que concordar que funciona. Tem um aspecto em ovo frito, ou seja, ela tem o núcleo, um citoplasma aí, mais como se fosse um cisto, e depois a região mais de fora. Então ela parece realmente isso aqui, ó, ovo frito. A geminha estralada lá, bonitinha. Então, essas células em ovo frito, esses núcleos, citoplasma em ovo frito, estão relacionadas também com o oligodendroglioma. E aí eu brinco que, para você lembrar do oligodendroglioma, você não vai mais chamar ele de oligodendroglioma. Você vai começar a chamar o oligodendroglioma de oligodendro galinha. Por quê? Células em ovo frito, células expostas em tela de galinheiro. Então, galinha, quem bota o ovo é a galinha, oligodendro galinha. Você nunca mais vai esquecer a lâmina do oligodendroglioma. Se viu qualquer coisa de remeta, tela de galinheiro, ovo frito, oligodendroglioma. Perfeito. E aí, para finalizar, a gente chega no glioblastoma, que é o tumor cerebral primário maligno mais comum. Tá? Aqui está cerebral maligno mais comum, é o tumor cerebral primário maligno mais comum. Tá? O maligno mais comum, e aí, nos casos, seriam as metástases. A idade, 55 a 85 anos, percebam que é o paciente mais velho. Lembra que eu falei para você da evolução natural. Paciente com baixo grau, que não tratou, não fez nada, esse tumor de baixo grau tende a evoluir para um alto grau. O gênero masculino, a localização também supratentorial, e aí o que acontece aqui no supratentorial, ele começa a disseminar por fibra branca. Então ele vai, não só da região mais fora, cortical, subcortical, ele começa a vir para a profundidade, substância branca, substância cinzenta, corpo caloso, passa para o outro lado e vai disseminando de uma maneira surreal. E o que acontece aqui é que a gente tem dois tipos de glioblastoma. Esse que eu falei para você que vai disseminando por contiguidade, que é o multifocal, ou seja, ele dissemina através de fibras brancas, fascículos e tudo mais, corpo caloso. E o multicêntrico, que se dissemina por centros diferentes. Então não tem nada a ver um com o outro, não tem relação de substância branca. Um está no frontal de um lado, o outro está no occipital do outro lado. Não tem uma conexão nenhuma com aquilo ali, mas ele existe e a histologia e patologia dele é glioblastoma. Né? Então, multifocal e multicêntrico. É importante a gente saber, tanto para a vida quanto para a prova. Os critérios de sobrevida desses pacientes, ressecção total, a idade sendo mais jovem, um Karnofsky pré-operatório bom, o MGMT, lembra a metilação do MGMT, né? E imagem, imagem desses pacientes, aquela lesão heterogênea, com necrose central, realce periférico heterogêneo, contraste, edema vasogênico associado e tudo mais, né? Ninguém tem muita dúvida sobre isso aqui. E sobre histologia, histopatologia desses pacientes, né? O que acontece é, quando a gente vê a lâmina, a gente vê um pleomorfismo celular, ou seja, tem muitas células de formatos diferentes, núcleos diferentes, com hipercromasia, núcleos um pouco mais roxo, um pouco mais escuro, um pouco mais claro. Todas as células são diferentes uma das outras. Isso é o que chama de pleomorfismo. O pleomorfismo também diz pra gente que tem bastante atipia celular, correto? E aí, além disso, a gente tem vasos no meio do caminho, tem uma neovascularização, e ainda a gente tem o que a gente entende como necrose empaliçada. O que é isso? A necrose empaliçada, tá vendo esses núcleos todos dispostos aqui? Deixa eu pegar a setinha aqui, lá embaixo. Esses núcleos todos dispostos aqui, ó. Todos os roxinhos bem grudadinhos um no outro, parecendo uma cerca, ao redor dessa área mais clara. Essa área mais clara é a necrose. E essa necrose, em volta dessa necrose, a gente tem núcleos dispostos em paliçada. Então a gente tem a necrose empaliçada. Então tem a necrose no meio e a área de paliçada em volta. Então é o que a gente chama de necrose empaliçada. Tá? Isso é característico aí dos glioblastomas.
Seguindo, a gente acabou os de adulto, né? Viu lá como classifica os gliomas do adulto, a gente viu cada um deles, com as características deles de lâmina, as características deles de imagem, e a gente vai para os pediátricos. Vamos ser sinceros com vocês, agora a aula vai ficar um pouco densa, agora a aula é um pouco mais complicada, e algo que não cai tanto na prova de vocês. O principal foco da sua aula tinha que estar nessa primeira parte. Essa segunda parte, olha só o que está no slide, acompanha comigo aqui bem tranquilo, e a gente vai seguindo, conversando, como se fosse um bate-papo, um bate-bola rápido sobre gliomas pediátricos. Por quê? Não cai muito na sua prova. Basicamente, o que eu falar aqui para vocês é o que vocês têm que saber, o que vai provavelmente cair na sua prova. Se você quiser fazer neurologia depois, a gente aprofunda um pouco mais. Mas, no caso, para a sua prova que você vai ouvir daqui para frente. Então, primeiro, saber então que a gente vai dividir em baixo grau e alto grau. Os de baixo grau são todos esses aqui, a gente vai passar por cada um deles. E o de alto grau são todos esses aqui. Alto grau, foco maior de vocês está aqui, tá? Fica ligado nesses primeiros dois aqui, são os principais que vocês têm que pensar. Ok, tudo tranquilo. Porém, cuidado, não é só baseado em idade. Os pediátricos podem acontecer em adultos. E os adultos podem acontecer em pediátricos? Pode sim. Mas quer dizer que vai acontecer? Não, isso é raridade, porém, acontece. Pode acontecer principalmente em adultos jovens, aquela faixa etária no meio do caminho. Então vamos para o primeiro, né, que é o MIB, ou MIB-L1, vamos dizer assim, né? Ele é um grau 1, tá? Já que nós estamos no realmente dos low grades, né? A idade, mais ou menos, pode ser variar de 4 a 50 anos, porém a idade média desses pacientes é de 29 anos. Então percebam que não é só pediátrico, eles também têm uma faixa maior, mas eles acontecem mais em crianças. O gênero masculino, mas ainda assim é meio que indeterminado, isso não é tão caracterizado. A localização é supratentorial, principalmente no lobo temporal, e o principal sintoma ainda assim é a epilepsia. Na neuroimagem, a gente tem essas imagens aqui bem hipointensa ali, sem realce ao contraste, percebam, hiperintensa no T2 e no flare. Bem circunscritas, não são nada bizarro que a gente pense em alguma malignidade, né? Quando a gente vai para o glioma angiocêntrico, que é o próximo, também é um grau 1, né? Vai de 2 até 69 anos. Percebam, olha só o tamanho que essa faixa etária varia, né? Mais a idade média, 13 anos. Tá? O gênero também é o masculino interrogado, até coloco ali bem descrito para vocês. Localização supratentorial e ele é mais cortical, lá pertinho do córtex realmente, né? A gente até confunde isso com alguma alteração aí de desenvolvimento e tudo mais, mas não, né? No caso é um glioma aqui, baixo grau pediátrico. Os gliomas angiocêntricos também são relacionados, já que eles são focos corticais, com epilepsia focal refratária ao tratamento, 95% dos casos se apresenta assim. E aí, para eu falar para vocês, angiocêntrico, por que ele chama angiocêntrico? Porque ele é um glioma que fica ao redor de vasos. Angiocêntrico, ou seja, o vaso é o centro. Da mesma maneira que aqui aparecem ao redor desses vasos, que a gente deu um zoom nessa área aqui ao redor do vaso, essas chamadas spindle cells. Se você lembrar de spindle cell, glioma angiocêntrico. Esse outro chama plant, eu chamo de plant porque é grande pra caramba esse nome, usa mais abreviação e na prova ele vai colocar para você a abreviação também. Também é um grau 1, ou seja, low grade, e ele é muito parecido com o oligodendroglioma. Ele é um oligodendroglioma-like. E eu vou mostrar para vocês o porquê. A idade, ok, 4,57 anos, principal faixa etária 16 anos, o gênero é indefinido, a gente não consegue definir exatamente qual é o principal, é muito raro essa lesão. Localização subcórtico-subcortical. Do lado direito, principalmente, tem uma frequência maior do lado direito. E ele está mais da região medial para posterior. Olha lá no occipital, uma área sólido cístico, lembram? Podendo ter presença de calcificações. Lembrem? Do oligodendroglioma-like. Mutações relacionadas a ele. Alteração da via MAPK, o BRAF, V600Z, né? Pode ter EDH selvagem, pode ter H3 selvagem e tudo mais, né? Mas o porquê que é um oligodendroglioma-like? Olha a lâmina dele. Lembram das células em ovo frito? Bem parecido, não é? Lembram lá das fibras em tela de galinheiro? Aqui, bem parecido, não é? Então, é oligodendroglioma-like, porém numa faixa etária diferente, uma localização diferente, mutações diferentes e assim vai, né? Quando a gente vai para o MAPK Pathway Altered, ele é diferente, né? Ele é um já grau 1 e aqui começa o grau 2, tá? A idade são pacientes menores que 19 anos, gênero indefinido, localização também supratentorial e ele é principalmente localizado lá nos hemisférios, né? Temporal, frontal, parietal, mas ele é mais relacionado a hemisférios cerebrais e não a parte mais central
tá? Ele é heterogêneo, não tem um efeito de massa grande, pode ter elementos císticos e elementos de realce ao contraste, como a gente vê aqui. Também tem as mutações, o MAPK é o principal, né? O BRAF sendo o principal alteração do MAPK desses pacientes, e pode ter outros, como CD34, FGFR e assim por diante. Tá? Os gliomas difuso de linha média. Esse aqui começa no alto grau. E esse aqui, dos pediátricos, guarda ele. Ele talvez seja o que cai na sua prova. É o tumor pediátrico de tronco mais comum. Né? Então, pô, se ele é o mais comum, ele pode cair na sua prova. Show? Beleza. A idade, pacientes menores que 20 anos. O gênero também basicamente bem definido. Localização. Preciso falar? Ou... Não, né? Linha média, acabou, né? Mas principalmente infratentorial. Principalmente na região de ponte mesencéfalo, porém ele pode também ser supratentorial no tálamo. E aí pega tálamo bilateralmente, olha, de linha média. Então ele não é só de um lado ou do outro, ele pega dos dois lados. E aqui o que vai cair na sua prova, tá? Tudo que eu falei aqui para vocês basicamente definem pelo nome, glioma difuso de linha média. Ok, glioma difuso de linha média, ponto. Tá na linha média, é esse aqui, né? Beleza. Qual é a mutação que define ele? H3K27. H3K27 caiu na sua prova, glioma difuso de linha média, ponto. Isso que vai cair na sua prova desse slide aqui. E o hemisférico? Esse é outro que eu falei para vocês que pode cair. Por quê? É uma alteração diferente, ó. H3G34, tanto que está no nome dele a alteração. Então o glioma hemisférico, basicamente igualzinho do glioma difuso de linha média, ele tem uma alteração diferente e tem um nome diferente. Então, a idade 15 a 19 anos, o gênero mais no masculino e a localização. Ele é mais supratentorial, diferente do de linha média que é mais infratentorial. E aonde que é? Adivinha? Hemisférico, pô. Ele pega o hemisfério todo. E a mutação, que está no nome, ou seja, não preciso nem guardar a mutação, já está no próprio nome, H3G34. Opa, desculpe, ali ficou G43, G34, está no nome aqui e guarda sim, tá? Esquece aquela ali, deleto. Seguindo o próximo, glioma difuso pediátrico, H3 selvagem e DH selvagem. Ele é um GBM DH selvagem-like. Percebam que o pediátrico tem relação com o adulto, a gente consegue lembrar e memorizar algumas coisas. Pô, tem DH selvagem no nome e DH selvagem-like. 15 a 19 anos também, gênero masculino, supratentorial. Dependendo do subtipo dele, a gente vai ter a localização, né? E aí o que acontece? As mutações. A principal alteração aqui que a gente tem que lembrar é o TP53. Alteração do TP53, mutações estão associadas a essas lesões com radioresistência. Então a gente tem que ficar ligado nessas alterações. Existem outras, amplificação do EGFR, amplificação do MYCN, né? Beleza. E o próximo que a gente vai falar é o glioma hemisférico do tipo infantil. Bom, mas eu não falei do hemisférico. Aquele era o hemisférico H3 G34. Esse hemisférico tipo infantil. Qual que é a diferença? Pacientes mais jovens. Falei para vocês que aquele lá era perto dos 15, 19 anos, adolescentes. Aqui, pacientes de 0 a 12 meses, ou seja, muito mais jovens. Também no gênero masculino, localização supratentorial. E aí acontece o seguinte, ele pega também parte mais superficial, incluindo meninges, e ele é hemisférico, como o próprio nome diz. As mutações são as mesmas, aí que eu tinha citado anteriormente. E a gente acabou os pediátricos, né? Então percebam que, pô, muita coisa para a gente guardar, mas guarda dois. Dois os pediátricos, os dois são de alto grau. Os dois de alto grau que você vai guardar, o hemisférico e o de tronco, ponto. Hemisférico e tronco, linha média e tronco. Linha média e hemisférico, são os dois que você vai guardar. E aí os astrocíticos circunscritos, caem muito na sua prova? Não cai quase nada na sua prova, né? Mas são três, alguns deles aqui que a gente tem que citar, sendo um deles também que a gente não está citando aqui, mas o astrocistoma epilocítico, que não está aqui, mas está citado em outras aulas. A gente vai falar sobre ele na aula de tumores da fossa posterior. Mas esses três, o que vocês têm que saber sobre eles? Bom, vamos lá. Primeiro, o glioma coroide, que ele é grau 2, diferente dos outros. Né? Paciente de 35 a 60 anos, localização supratentorial, principalmente no terceiro ventrículo e lâmina terminalis. Lâmina terminalis, ou seja, parede anterior do terceiro ventrículo. A mutação, esse gene PKCA, e olha aqui, tumor lá na parede anterior do terceiro ventrículo. Show? Astrocíticos circunscritos, o próprio nome diz, ele é circunscrito, ou seja, ó, ele é bonitinho, redondinho, homogêneo, tudo certo. Astrocistoma de alto grau, com características piloides, 40 anos ou mais, né, os pacientes mais idosos, tem associação com a neurofibromatose tipo 1, e ele geralmente é infratentorial, lá no cerebelo. Os astroblastomas, MN1 alterado, né? 10 a 30 anos, supratentorial, frontoparietal, tem
o MN1 alterado, não preciso nem falar de novo, né? Está relacionado com o desenvolvimento aqui, o MN1, de leucemias agudas e até meningiomas. Então percebam que é mais importante você guardar o MN1, a alteração que está relacionada com ele, do que o próprio tumor, né? Só para guardar isso aqui cai muito mais em prova do que o próprio tumor. E aí, para mostrar uma imagem para vocês, imagem mais cística, um tumor que pode conter calcificações e tudo mais, né? Para finalizar, aqui existe uma alteração histológica, né, de lâminas que pode cair na sua prova, que são pseudorosetas astroblásticas, presentes aí no gliomas, nos astroblastoma. Astroblastoma, pseudoroseta astroblástica, né? É algo bem diferente, que você guardar essa imagem aqui, dá uma memorizada, se cair na sua prova você sabe mais ou menos dizer o que é. E para finalizar, a gente vem então para a resposta a esses pacientes ao tratamento. Eu tenho que saber se um paciente que tem um glioma de baixo grau, ele está respondendo ao tratamento ou ele está tendo uma progressão da doença. Eu tenho que saber se esse paciente está tendo o tratamento adequado ou essa doença está progredindo apesar do tratamento. Eu tenho que mudar o tratamento? Eu tenho que reoperar esse paciente? O que eu tenho que fazer? E quais são os critérios que eu uso para avaliar essa resposta ao tratamento? Quais são os critérios que eu uso para avaliar a progressão tumoral? Primeiro, critério radiológico, né? A gente usa 3 critérios radiológicos, que é o realce ao contraste, T2 flare e presença ou não de nova lesão. E critérios clínicos, que é a dose do corticoide que está sendo usada para edema cerebral, né, nesse paciente, e o status clínico do nosso paciente, o principal dos critérios, vamos dizer assim. Vamos lá, como a gente divide isso? Uma resposta completa, uma resposta parcial, uma doença que está estável e uma progressão. Ou seja, o paciente aqui está respondendo ao tratamento e aqui já não está respondendo muito bem ao tratamento. Perfeito? Então vamos lá, vamos seguir a lógica. Uma resposta completa, o que acontece com essa lesão? É uma lesão que não realça mais o contraste, uma área que não tem mais realce ao contraste. O T2 e o flare está estável, né, ou até menor do que estava anteriormente. E não tem nenhuma nova lesão. Na parte clínica, o paciente já está sem corticoide, desmamou o corticoide, não tem mais edema. E no status clínico ele está melhor ou estável ao prévio à cirurgia. Na resposta, e aqui, para tendo todos esses aqui, eu tenho uma resposta completa, perfeito. Na resposta parcial, muda um pouquinho, né? Eu tenho diminuição do realce ao contraste maior do que 50%. Show, diminuiu pra caramba, pô. Então tá respondendo. O T2 flare está estável normal, não tem nenhuma nova lesão. Esse paciente está com uma dose de corticoide menor do que ele usava anteriormente, ou está com a mesma dose, não teve que aumentar essa dose. E o status clínico dele está respondendo. Ele tem isso aqui, uma resposta parcial. Não está tão bom quanto essa primeira aqui, ele está respondendo de alguma maneira, concorda? Show de bola. E a doença estável? A doença estável, o paciente aí tem uma diminuição do realce ao contraste menor do que 50%, porém, o aumento dessa área aí, né, de realce ao contraste maior do que 25%. É um pouco confuso. É sim, mas é uma diminuição, mas com aumento. Então percebam que tem problemas aí no meio do caminho. O T2 flare está estável menor ainda, não tem nenhuma nova lesão. O corticoide não diminuiu, mas está estável ainda, mas o status clínico também está estável ou melhor anteriormente. Então percebam que a única coisa que muda aqui na doença estável para a resposta parcial é que a área de contraste existe um pouquinho ainda ali, né? Então não foi tão, teve uma diminuição, mas não foi tão grande quanto a resposta parcial. Diferente da progressão. Pessoal, a progressão é o desastre total, né? O que aconteceu aqui está aumentando mais do que 25% da área de realce ao contraste. A lesão do T2 flare aumentou, teve nova lesão. O paciente aí está com dose de corticoide até maior do que ele estava anteriormente e o status clínico está piorando. Se eu tenho qualquer um dessas alterações, eu tenho progressão da minha doença, né? Eu não preciso ter todos, como eu tinha falado anteriormente nesses aqui. Se eu tenho qualquer um desses aqui, eu tenho que pensar em progressão da doença. E esse score aqui, então, é o RANO que a gente tem que guardar para a nossa prova. Show de bola, pessoal. Aula densa, aula difícil, complicada, mas se você assistir essa aula, não precisa ver mais nada. Não precisa ler o Blue Book lá, porque tá tudo aqui. O que você precisa saber para sua prova tá bem aqui, beleza? Valeu, galera, até a próxima.